Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Estamos de volta aí depois do feriado do Carnaval, que deixou aí os mercados fechados aqui no Brasil até quarta-feira à tarde. Então ontem a gente teve um dia aí de negociação reduzida aqui no Brasil, mas um dia de negociações importantes, porque aconteceu toda a atualização do período anterior. E a gente vai explicar isso para vocês aí, tintim por tintim. Mas a gente também vai falar da inflação dos Estados Unidos, né, que foi o grande condutor dessa queda que a gente viu ontem no mercado brasileiro. Vamos falar do Japão e do Reino Unido, que ambos divulgaram o PIB hoje e ambos estão em recessão técnica. Então a gente vai trazer aí alguns pontos para vocês. E aqui do Brasil, hoje saiu o relatório Focus aí também, nessa quinta-feira atípica, né? Porque a gente tem normalmente a divulgação na segunda-feira, mas como a gente não teve aí negociação, foi um feriado prolongado, a divulgação saiu hoje. Vamos passar também pelo termômetro da Bolsa, ver o que se espera aí para essa semana curtinha. Mas antes de tudo isso, André, bom dia para você, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Uma semana, hoje a gente está tendo muita pouca novidade aqui no Brasil, né? O relatório Focus é a única grande coisa que a gente tem sendo divulgado, mas fora do Brasil a gente tem algumas coisas importantes que estão no nosso radar. Por exemplo, o nível de inflação dos Estados Unidos, que mexeu muito com os mercados, dados importantes de PIB na Ásia, o Reino Unido também divulgando o PIB. Então a gente pode começar a ver, já que as previsões de que o ano será um ano complicado no mundo começam a se mostrar cada vez mais evidentes. Mas antes de tudo, né, Débora, vamos já para a nossa agenda, né, para saber o que o nosso telespectador aí pode esperar do dia de hoje. E hoje a agenda está recheada, pelo menos fora do Brasil, né? Exatamente. Aqui no Brasil a agenda está vazia, mas fora a gente tem indicadores importantes. Balanços, né, sendo divulgados na Alemanha e antes da abertura do mercado por lá, e na Itália também. A gente teve então algumas divulgações na Europa, algumas também vão acontecer depois do fechamento, eles estão aqui na agenda. Temos aí o PIB, né, do quarto trimestre preliminar ainda, primeira leitura, mas aí já adianto que foi abaixo do esperado, trouxe aí revés para a economia do Reino Unido, né, e para os mercados de uma forma geral na Europa. Tem também produção industrial do Reino Unido sendo divulgada aí em relação a dezembro ainda, então a gente está olhando ainda para dados de dezembro. Presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, vai falar hoje, na verdade já falou, né, falou durante a manhãzinha, em um discurso, em um evento aí de comitê econômico. Isso também pode mexer com as expectativas, porque a gente tem uma centralidade bem grande na política monetária, e eu vou passar por esse ponto também quando a gente for falar desses dias que a gente ficou com o mercado fechado. A gente tem a taxa de desemprego da OCDE sendo divulgada hoje lá na França, relatório Focus, esse indicador aqui do Brasil, poucos, né, como a gente falou, indicadores aqui do Brasil, relatório Focus, com a atualização semanal das perspectivas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos, então foi divulgado hoje pela manhã. Temos alguns economistas e outros dirigentes do Banco Central Europeu também falando hoje, durante o dia, e do Banco da Inglaterra também. Tá, então, um dia que temos alguns discursos aí de dirigentes de Banco Central. Do Banco Central, do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, a gente também tem dirigentes falando hoje. Então, isso pode mexer um pouco com os ânimos do mercado, que estão um pouco aflorados depois da inflação dos Estados Unidos. Temos pedidos de auxílio-desemprego também sendo divulgados hoje, outro dado que pode aí mexer com as expectativas do mercado, principalmente em relação aos Estados Unidos, isso as taxas de juros, vendas no varejo e atividade industrial também, dependendo de como elas vierem, se vierem acima do esperado, podem também trazer essas perspectivas negativas para a taxa de juros por lá, então devem ficar um pouco na centralidade também. E a gente tem aí alguns outros indicadores aí durante a tarde, já agora das 11 horas para frente. Temos o fluxo cambial aqui do Brasil, temos a balança comercial semanal, que também é divulgada aí às segundas-feiras toda semana. Temos dirigentes do Fed, como eu falei, que vão discursar aí à tarde e à noite. Então isso também deve ficar aí bastante no radar do mercado. Índice de confiança das construtoras para mostrar ritmo do mercado de construção civil nos Estados Unidos. Esse é um dado que deve ficar um pouco mais em segundo plano, a não ser que ele venha muito ali fora da curva, muito longe do esperado. E a gente ainda tem aí, depois do fechamento, alguns outros balanços sendo divulgados aí, principalmente na Europa. E a gente também tem a China fechada,
né? O mercado por lá continua sem movimentação até dia 16 por conta do feriado do Ano Novo Lunar. Então, desde sexta-feira passada até amanhã, o mercado chinês está fechado. Vamos então já para o nosso giro pelo mundo, que a agenda está cheia, né? Então, aqui a notícia que a gente sugere para vocês lerem todo santo dia aí, falando sobre como que os mercados amanheceram, o que aconteceu, ainda mais que a gente está voltando no carnaval, então mais do que nunca é importante vocês lerem as notícias aí para vocês ficarem atualizados de tudo que aconteceu nesses dias aí, que fechou no Brasil, mas no mundo estava aberto, né? E a gente teve resultados, vamos começar então pela Ásia, né? Porque mesmo com alguns resultados negativos, as bolsas asiáticas não tomaram um tal baque, né? Você teve que o Nikkei cresceu, né? Principalmente puxado pelos Estados Unidos. Você pode explicar isso para a gente, Débora? Posso e vou explicar. Porque o que aconteceu lá na Ásia, né? Hoje a gente teve um dia de recuperação das bolsas asiáticas, a gente teve aí algumas sessões de queda na Ásia, então foram dias conturbados depois de terça-feira, então na terça e na quarta a gente teve ali movimento mais negativo na Ásia, mas hoje de manhã, então quinta-feira de manhã já as bolsas lá já estão fechadas, a gente viu o Nikkei 225 renovando a sua máxima, então o Nikkei 225 dia após dia vem aí renovando a máxima e ele veio justamente para cima puxado pelas bolsas de Nova York. Então a gente teve uma recuperação das bolsas de Nova York na quarta-feira, né, dia que mostrou aí a recuperação do mercado depois do baque que aconteceu na terça lá. Então eu vou explicar direitinho o que aconteceu, por que esse baque chegou aqui na quarta. Mas a gente teve a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, ele ficou acima do esperado. Isso foi uma divulgação que aconteceu na terça-feira e depois disso os mercados caíram aí fortemente. Na quarta-feira, os mercados estadunidenses se recuperam, né? Então os índices nova-iorquinos vão para cima, puxados muito aí pelo setor de tecnologia, e esse otimismo chega ao Nikkei nessa manhã e na Ásia de uma forma geral. Então um dia majoritariamente positivo aí na Ásia de uma forma realmente geral. Então o Nikkei 225 liderou os ganhos, subiu 1,20 e ele subiu 1,20 depois de uma notícia ruim para o Japão. Porque a gente teve lá a divulgação do PIB do quarto trimestre, a gente teve um PIB abaixo do esperado, a expectativa era de alta de 1,1% em relação ao ano anterior, a gente teve uma queda de 0,4%, e isso colocou o Japão não só em recessão técnica, então 2 quedas consecutivas aí na sua atividade econômica, no seu crescimento, como também fez com que ele perdesse o posto de terceira maior economia do mundo. Então agora, a Alemanha vai para o terceiro lugar e o Japão cai para quarto lugar. A Alemanha, que a gente estava falando aqui, também não está bem das pernas, mas a gente já vê, né, o Japão sendo ultrapassado aí pela Alemanha. Mas isso não foi motivo aí para derrubar o Nikkei 225, porque ele veio justamente desse otimismo dos índices nova-iorquinos e junto a isso, o mercado passou a esperar que por lá não deve mudar a política monetária. Então deve continuar com a mesma política monetária e isso fez com que as bolsas aí avançassem nessa madrugada. Outro fato aí que está chamando muita atenção, né, Débora, é que saiu os dados de inflação dos Estados Unidos, saíram acima, inclusive, do esperado, né? Então são dados que mostram até uma certa aceleração inflacionária. Está todo mundo olhando para o peso das treasuries, né? Está todo mundo querendo saber ritmo, né, do que está acontecendo aí o ritmo que vai ser agora adotado aí na política monetária dos Estados Unidos. Isso aí, se o Powell já tinha jogado um balde de água fria no mercado, né? Isso aí jogaram o mercado na piscina, né? Então, e acabaram com qualquer expectativa, né, Débora? Exatamente. Tinha alguma expectativa de corte em março. Essa expectativa, conforme os dados foram sendo divulgados lá nos Estados Unidos, essa expectativa foi adiada para maio. E agora, com a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, a gente vê essa expectativa sendo jogada para junho. Então, o mercado está cada vez menos confiante que os cortes de juros vão ocorrer ali nos Estados Unidos de uma forma antecipada e que agora eles só possam começar a ocorrer em junho. Isso fez com que o mercado tivesse um revés na terça-feira, todo mundo caiu. O Brasil só não caiu porque não estava aberto, estava fechado, mas a gente caiu na quarta-feira. Então, o movimento aí negativo do mercado veio aqui com força na quarta. Então, quando os mercados lá fora estavam se recuperando, o Brasil teve aí um dia bem negativo para a Bolsa, para juros futuros e para dólar também. Então, a gente viu aí o mercado reagindo, né, já posteriormente, justamente por conta do carnaval. Então, uma ressaca de carnaval na quarta-feira de cinzas, aí que teve um dia de negociação bem reduzido aqui no Brasil. Mas o que aconteceu, né, para trazer esse revés e trazer toda essa expectativa
expectativa de cortes postergados aí nos Estados Unidos. O CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ele veio acima da projeção, não veio tão acima da projeção, mas ficou sim acima do esperado. Então, se esperava um índice de preços em janeiro de 0,20%, o índice ficou em 0,30% e teve ali o mesmo desempenho do mês anterior, que era dezembro, e a gente teve aí uma alta de 0,30%. O núcleo, que é algo que o mercado olha muito na inflação dos Estados Unidos, é aquela inflação que exclui os preços mais voláteis. Então, exclui energia, exclui alimentos, exclui realmente aí, preços que têm normalmente mais volatilidade e também tem menos sensibilidade aí a movimentos de juros. O que a gente viu acontecer com o núcleo? Ele subiu 0,40 e a expectativa era 0,30 e teve uma aceleração em relação ao mês passado, que também ficou em 0,30 o núcleo da inflação, aqui variação mensal, tá? Quando a gente olha o acumulado em 12 meses, a gente vê que teve uma queda. Então, a gente teve uma desaceleração, sim, no CPI, né, que sai de 3,35 para 3,14 no acumulado. Então, ele está desacelerando, ele só não está desacelerando na velocidade que o mercado gostaria. E aí a gente veio no acumulado em 12 meses do núcleo, uma expectativa de inflação acumulada de 3,87 e ela foi mantida ali, né, em 3,97, no mesmo patamar do mês passado, não mostrando desaceleração. Isso trouxe muita preocupação para o mercado. E aí a gente viu, né, na terça-feira, o rendimento das treasuries acelerando, essas expectativas de corte de juros sendo postergadas para junho, e aí as bolsas todas sofrendo com aversão a risco, né? Então o sentimento de aversão a risco começou a crescer, mais sentimento de cautela, as bolsas começam ali a encolher, né? E aí a gente não viu, mercados emergentes normalmente sofrem bastante nesse cenário, e a gente não viu o mercado brasileiro sofrer na terça-feira por conta do feriado, mas na quarta a gente viu o Ibovespa cair bastante aí, já mostrando, né, esse quase um movimento acumulado dos 2 primeiros dias que o mercado ficou fechado. Quando a gente olha ali o gráfico do CPI, né, que mostra ali como é que os preços estão se comportando nos últimos 12 meses, até se puderem passar aí para o próximo gráfico, aqui é a variação mensal, né, do CPI e do núcleo. A gente vê que tem ali uma variação, né, até teve alguns picos, né, como a gente vê em setembro. O núcleo ele estava um pouco mais estável ali, ele dá essa guinada aí para cima. Foi justamente isso, né, que trouxe aí uma preocupação em relação ao desempenho aí do CPI, né, principalmente do núcleo não ter mostrado uma estabilidade ou não ter mostrado ali arrefecimento, ter mostrado uma aceleração. E isso fica até mais claro no gráfico anterior, porque a gente vê os acumulados desacelerando ou não. E aí o mercado realmente ficou de ressaca ontem. Aqui a bolsa caiu quase 0,80, a gente viu o dólar subir e os juros futuros todos também em alta. E para ajudar a complicar ainda mais a situação do mundo, né, foi divulgado o PIB da Inglaterra, do Reino Unido, né, e você teve uma nova queda, segunda queda consecutiva, Inglaterra também entrando em recessão técnica. Os mercados na Europa devem estar sentindo bastante isso, né? Exatamente, né? A Europa que já não vem muito bem, tanto quando a gente olha a zona do euro, quando a gente olha Reino Unido. Agora a gente tem o Reino Unido confirmado com recessão técnica, porque teve duas quedas seguidas no crescimento. E aí a gente vê, né, esse realmente mercado europeu com muita dificuldade, as economias europeias com muita dificuldade de recuperação. A gente vem falando dos desafios que estão acontecendo lá na Europa, tanto de fornecimento de energia, agora também preocupação com fornecimento de alimentos por conta ali daquela rota Eurásia que acontece pelo Mar Vermelho. Então tudo isso também está trazendo um sentimento maior de cautela. E aí vem o Reino Unido, divulga o seu PIB e mostra aí que também ficou abaixo do esperado, né? A expectativa era já de queda, mas não uma queda tão acentuada quanto a que aconteceu. Diferente do Japão, que se esperava alta e aconteceu uma queda acentuada, no Reino Unido já se esperava a queda, mas a queda foi maior que o esperado. E aí o Reino Unido também entra agora em recessão técnica, então a gente tem as duas economias que divulgaram aí o seu crescimento, o seu PIB agora no dia de hoje, seja de madrugada ou no comecinho da manhã, a gente viu as duas indo aí para a recessão técnica, o que deve preocupar o mundo em relação ao crescimento global. Né? A gente veio o ano passado ainda
né, com algum crescimento, mas para esse ano as perspectivas são piores do que do ano passado. Então, se a gente já tem um fechamento de 2023 não tão positivo, esse ano ainda a gente pode esperar que as notícias não devem ser tão boas aí para o crescimento dos países. Vamos agora para o Brasil, finalmente, né? Porque saiu o boletim Focus, né, o relatório Focus, e o mercado acho que foi no bloquinho, porque ele foi, de novo, assim, não teve mudança alguma. Teve alguma leve mudança, né? Mas mesmo com a divulgação da inflação, o mercado não reagiu, o mercado muito cauteloso. Acho que ele foi lá, pegou, fez um copia e cola lá e jogou os mesmos números lá para o relatório Focus, assim, porque realmente nenhuma mudança. A gente tem até a arte para colocar aqui para vocês, né? Do que está acontecendo nos mercados, do que está sendo esperado, né? A única alta que a gente teve, e a alta foi de 0,01 ponto percentual, então uma alta muito inexpressiva, foi do IPCA, que agora está previsto para 3,82 para esse ano e para 3 pontos, aqui está errado, até peço perdão, gente, 3,51 para o próximo ano. Então, o que aconteceu, na verdade, assim, que você teve a divulgação do IPCA, e mesmo com o IPCA acima do esperado e com uma forte pressão de alimentos, que é um preço muito volátil que a gente consegue ver, né, que a gente sabe que se tiver realmente uma volatilidade grande no preço dos alimentos, isso deve pressionar bastante a inflação, é o grupo que mais pressiona a inflação. Mesmo assim, o mercado não mudou sua expectativa em relação a isso. A gente tem também que o PIB se manteve também com a expectativa de 1,6, mesmo com a divulgação de dados importantes de comércio, serviços, indústria, mesmo sendo ainda do último ano, né? Mesmo ainda sendo de 2023, mas já mostram sequências de alguma tendência que você pode tentar observar por ano de 2024. Teve divulgação de PMI também, né? Então, você poderia já ter uma mudança no PIB do ano que vem, mas até agora nada. O câmbio também se manteve na mesma, ficando em 4,92 para o final desse ano e 5 para o final do ano que vem. Que o relatório Focus manteve também a Selic inalterada, 9% e 8,5% para o próximo ano. Ou seja, Débora, não teve muita mudança em relação a isso. E o termômetro da Bolsa, pelo menos mudou alguma coisa ou o pessoal também foi no bloquinho e deu copia e cola? Mudou e está de ressaca, viu? Dá de ressaca o termômetro da Bolsa, porque as perspectivas para essa semana não são boas. Vamos retomar a semana passada, que a gente tinha ali uma divisão entre a alta e a queda, então a expectativa de alta era de 42,86 e a expectativa de queda também. A gente teve uma alta na semana passada, então no acumulado da semana passada, entre perdas e ganhos, porque não foi uma semana fácil para o Ibovespa, a gente conseguiu alcançar 0,66% de alta acumulada na semana. Essa semana a gente já tem uma semana mais desafiadora. 60% do mercado espera que a Bolsa vai cair. Então, uma semana ruim esperada aí para o Ibovespa e só 20% espera alta e 20% também espera estabilidade. Então, a expectativa é majoritariamente de queda. Isso tem uma explicação, justamente do que a gente estava falando agora há pouco. A gente teve a divulgação do índice de preços dos Estados Unidos, isso deveria já pesar bastante no sentimento do mundo, de uma forma geral, e do Brasil também. Então, se esperava já que a gente fosse retomar o carnaval, dependendo de como viessem esses dados de inflação, a gente fosse retomar o carnaval já com uma queda acentuada. E se a gente for pegar essa semana, a gente teve metade do dia ontem, né? O mercado abriu só durante a tarde, e 2 dias inteiros de negociação. Então, pode ser que o Ibovespa não consiga fôlego e não tenha ritmo para recuperar a queda da quarta-feira. Então, o mercado já esperava uma semana negativa, uma semana curta e uma semana ali que tem indicadores importantes que poderiam levar o Ibovespa realmente ao comportamento que a gente viu ontem, sem muito tempo para recuperação. Então, a expectativa é majoritariamente negativa para o nosso índice, mostrando aí que o mercado está de ressaca do carnaval. E ele continua de ressaca hoje, Débora? Vamos para a abertura dos mercados para ver aí se que quinta-feira pós-carnaval já teve quarta-feira de cinza para se recuperar, né? Começou o dia, tomou um café pelo menos no nosso mercado, né? Tá desanimado, viu? Porque a gente teve, né, a recuperação das bolsas de Nova York ontem. Então, a gente teve uma terça-feira bem negativa em Nova York, os índices caíram profundamente, mas ontem eles se recuperaram também de uma forma até com bastante impulso, principalmente se a gente olha a Nasdaq, né? A Nasdaq ela subiu 1,30 ontem, a gente teve alguns condutores para isso, então o setor de tecnologia puxou muito a recuperação das bolsas em Nova York e a Nasdaq é a bolsa mais intensa em tecnologia.
E a gente viu também ontem uma queda, um pouquinho de queda, na verdade. A gente teve na terça-feira uma alta no rendimento das treasuries, então a gente teve um dia que as bolsas, né, reagiram bastante ao índice de preços dos Estados Unidos. E as treasuries também, a gente teve uma alta no rendimento das treasuries. Vou até colocar aqui para vocês entenderem aqui o que eu estou falando. A gente teve na terça-feira, no dia... vamos lá. Aqui a gente tem uma alta, né? E a gente tem duas quedas consecutivas aí no rendimento das treasuries, que são de ontem e de hoje. Então, a gente vê o mercado reagindo, principalmente ontem, a essa queda no rendimento das treasuries. Mas que coisa, não é mesmo? Não tem, está com erro no Excel, não tem nada de errado, mas ele fica aparecendo aqui. Então, vamos lá. A gente viu, né, o mercado se recuperando aí ontem desse rendimento das treasuries, também arrefecendo, depois do tombo que a gente viu ali dos mercados na terça. Então, a gente tem a recuperação na quarta. Como a gente estava repercutindo ainda os dias fechados na nossa bolsa, ontem a gente teve um movimento bem negativo. Hoje, a gente poderia ter algum sinal de recuperação, dependendo aí principalmente de como abrisse Nova York. Então, mas Nova York a gente ainda não tem a abertura. A gente tem o EWZ caindo 0,03, que é a nossa bolsa negociada em dólar, e a gente tem o Ibovespa agora no terreno negativo. Então, deve ser uma recuperação muito lenta. Como eu falei, a gente não vai ter tempo para mostrar esse sinal de recuperação um pouco mais forte. O dólar ele cai bem levemente também, 0,03, mas continua a R$ 4,97. O DXY mostra aqui uma queda mais forte, então o dólar frente a seus pares está caindo, justamente por conta daquele rendimento das treasuries que eu mostrei, né, que estão bem maiores ali, aquelas velas estão bem para baixo, mostrando que a gente teve sim um arrefecimento depois do choque inicial. E aí a gente vê justamente esse movimento vindo aí do DXY. Pelo menos a gente tem o petróleo Brent agora em uma leve alta, o que pode trazer uma suavização nesse movimento do Ibovespa. Porque o que aconteceu na quarta-feira? O movimento foi tão generalizado, né, foi um pessimismo tão generalizado que nem mesmo aí Petrobras, Vale conseguiram se recuperar. Entre as ações de maior peso, só o Banco do Brasil ficou positivo, né, para vocês terem uma ideia de como foi generalizada aí a queda. Então, a gente viu esse movimento acontecendo e deve ser difícil para o nosso Ibovespa se recuperar, apesar do petróleo Brent e do rendimento das treasuries acontecendo aí em movimento de queda. Isso pode trazer um fôlego adicional para Nova York, mas a gente precisa que esse fôlego chegue aqui. Né? Como a gente ficou com o mercado muito tempo fechado, talvez a gente não consiga esse fôlego tão rapidamente. Só aí passando Nova York ontem, a gente teve a NVIDIA, né, subindo posições no seu ranking de tamanho de mercado. Então, a NVIDIA ultrapassou, inclusive, a Amazon e a Alphabet, e agora é a quarta maior empresa do mundo, só atrás da Saudi Aramco, né, que é a terceira. Então, a gente viu aí uma valorização bem grande das ações de tecnologia e da NVIDIA, que trabalha aí com semicondutores e chips, enfim, bastante também ligados à inteligência artificial. A gente vê aí ela liderando ontem os ganhos na Nasdaq e na tecnologia de uma forma geral. Isso puxou os índices bem para cima, e ela ganhou essas posições. Agora o Ibovespa está aí entre perdas e ganhos, e esse deve ser um movimento, pelo menos aí pela manhã, né, que a gente vai ficar bem perto do 0 a 0 e oscilando aí entre perdas e ganhos, sem muitos impulsos, até porque a gente não tem muitas divulgações importantes hoje. Ótimo, Débora. Vamos então se despedindo aí já da nossa audiência, né? Mas lembrando que dia 18 agora, né, vai ter a super live que a gente vai fazer com o Renato Freitas, a voz da periferia que os poderosos querem calar. Evento gratuito para vocês às 8 horas da noite. Tá aqui o link aqui embaixo, iclmercado.com.br. Você clica lá, você já se inscreve aí nesse evento, daí o sininho do YouTube vai tocar para vocês não perderem nada, para vocês na hora que começar, vocês já estarem vendo lá. Então, gente, imperdível, não percam por nada, isso vale muito a pena. Então, esse é o recado que a gente queria dar, e vamos agora entregar para o nosso vizinho William De Luca, né, que parece que até já está prometendo aí que vai colocar a gente em fotos constrangedoras. Eu não pulei carnaval e não achou foto minha, né? Mas teve gente aí da empresa que pulou carnaval e ele achou algumas fotos aí. Eu estarei lá porque eu pulei carnaval, e não só pulei carnaval, como encontrei sellers no carnaval. Estava lá no meio dos bloquinhos, mas não estou de ressaca assim como o mercado. Agora vocês ficam com o William De Luca e a gente volta amanhã
às 11 horas da manhã, para trazer aí as atualizações dos principais indicadores, o que está acontecendo com o mercado, para onde estão indo aí as bolsas e o que tiver de notícia econômica a gente atualiza para vocês. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Depois de ter sido caçado por fazer um protesto pacífico dentro de uma igreja, após o assassinato brutal de um irmão negro no Rio de Janeiro, ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais, ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da política e da periferia no Brasil. Renato Freitas vai fazer uma conversa inédita com o Instituto Conhecimento Liberta no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar dessa conversa, onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje, é só você se inscrever no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro histórico.